Queridos irmãos e irmãs, é uma alegria estar aqui na cidade de Caieiras. Caieiras não, é tudo parecido os nomes, né? Cajamar, aqui na igreja de Santa Rita, pela qual eu tenho grande devoção, porque minha paróquia de origem em Carapicuíba é a paróquia Santa Rita. E nós estamos esses dias celebrando o fim, o término do tempo pascal. E a igreja nos coloca dentro do cenáculo, justamente porque, segundo São João, ali Jesus nos faz o seu testamento, que nos outros evangelhos aparece de uma maneira clara quanto à Eucaristia e o sacerdócio, mas que no evangelho de São João aparece pelo lava-pés, pelo mandamento da caridade e em todas as palavras que ele transmite para nos falar da sua partida. Ele está se despedindo dos apóstolos. E nessa despedida, já desde ontem, ele fala da tristeza. Ele diz: pouco tempo e não me vereis. Ainda um pouco tempo, me vereis de novo. E diz: vós ficareis tristes e chorareis, mas o mundo se alegrará. Vós ficareis tristes, mas a vossa tristeza será transformada em alegria. Então, ele introduz uma metáfora, que é uma metáfora muito profunda, biblicamente falando. Ele diz: a mulher, quando deve dar à luz, fica angustiada porque chegou a sua hora. Mas depois que a criança nasceu, ela já não se lembra dos sofrimentos por causa da alegria de um homem ter vindo ao mundo. Essa metáfora das dores de parto é uma metáfora poderosa e que está presente desde o início das Sagradas Escrituras. Todos nós nos lembramos que quando os nossos primeiros pais cometeram o pecado original, Deus diz à mulher: em dores de parto darás à luz. De tal modo que essas dores de parto são uma consequência deste mundo, dessa realidade material, que sempre causará algum tipo de labor para nós. Qualquer um que queira produzir uma novidade, qualquer um que queira fazer algo novo, profundo, terá que passar pelas dores de parto. O próprio povo de Israel também tem a sua história analogada desse tipo de metáfora. Por exemplo, o profeta Isaías diz que o povo gritará como uma mulher em trabalho de parto, por causa da sua libertação. Ou seja, a história de Israel é uma história de fadiga, de dor, é uma história de sofrimento, é uma história de profunda angústia. Por quê? Porque Deus se quis revelar através da história desse povo. Quando nós falamos da Sagrada Escritura, nós precisamos entender que ela é a história de um povo. E se nós quisermos,
de um aglomerado de povos que se vão fundindo até que Deus estabelece na sua história um padrão, uma imagem da história de toda a humanidade. Esta imagem da mulher em dores de parto, que aqui aparece em São João, ela será também recuperada no livro do Apocalipse. No capítulo 12, ele diz: eis que um grande sinal apareceu no céu, uma mulher vestida de sol, tendo a lua debaixo dos pés, uma coroa de 12 estrelas, e diz: e ela gritava entre as dores de parto, e devia dar à luz àquele que vem reger as nações com cetro de ferro. Então aparece um outro sinal, um dragão que persegue a mulher. Aqui é uma imagem claríssima da igreja. A igreja que ao longo da história dá à luz Cristo, através da pregação da palavra, através da meditação das Escrituras. Os pais da igreja dizem que esse trabalho de parto pelo qual a mulher geme é de fato a meditação, pela qual nós ruminamos a palavra e laboriosamente damos produção à fé. Cristo nasce em nossas almas, através da fé nós podemos pregar aos outros, e através da pregação, através do trabalho da pregação, do labor da pregação, Cristo é produzido nas almas. Como diz São Paulo aos Romanos, a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus, e é nesse longo trabalho de parto que se vai desenvolver a história da igreja até que o Senhor venha. É muito interessante que, quando nós lemos, por exemplo, o capítulo 24 de São Mateus e os seus paralelos em Marcos e Lucas, quando ele fala sobre o fim do mundo, Nosso Senhor diz que haverá o princípio das dores, para dizer que nos tempos do fim, no tempo da consumação de todas as coisas, nós entraremos como igreja numa espécie de trabalho de parto. As contrações serão fortes, mas elas se tornarão mais fortes, e como num trabalho de parto, quanto mais fortes, também mais frequentes, até que o Senhor venha. São todas imagens que tomam a metáfora das dores de parto para dizer que, se nós quisermos produzir Cristo, nós precisamos passar pelo labor, pelo trabalho, pela dor da meditação, do sofrimento, da cruz. Tudo isso faz parte do nosso processo de amadurecimento, de crescimento, de formação, até que o Senhor venha. Por que isso é importante para nós? Porque se nós não entendermos isso, nós não vamos conseguir compreender a razão de ser do sofrimento na vida. Ou seja, o cristão não é alguém que encara o sofrimento, as dificuldades, as contradições, as provas com revolta, mas ele as encara como um estágio necessário no seu processo de amadurecimento, no seu processo de vida, de ressurreição, e ao mesmo tempo se comporta diante da dor como um aluno diante do mestre, procurando aprender as lições que a dor traz consigo. Quando nós não temos esse olhar diante da cruz, o que acontece conosco? Nós nos revoltamos,
Nós nos enchemos de amargura, nós não aceitamos. Isso é terrível para nós. Eu já vi muitas pessoas, por exemplo, são colocadas numa situação limite, diante de um desafio muito maior do que aquele que elas imaginam que podem enfrentar. E justamente por causa disso, essas pessoas perdem a oportunidade de crescer no meio da dificuldade. O que acontece? Elas saem da cruz piores, amarguradas, revoltadas, totalmente destruídas. Ao contrário, quando alguém enfrenta a cruz com o ânimo de quem está num estágio de crescimento, de amadurecimento, ele melhora. Ele melhora. Ele olha para trás e diz assim: eu não sei como é que eu consegui passar por isso, mas eu consegui. Eu não imaginava que eu tinha tanta força, mas havia força aqui. Foi Deus quem me deu. Eu pensava que eu ia ser destruído, que aquilo não iria acabar. Já acabou. Eu estou saindo disso muito mais forte. Agora eu sei milhares de coisas que eu não sabia antes. Tudo isso mudou o meu jeito de olhar a vida. E por isso eu sou capaz de, num olhar retrospectivo, entender para que o Senhor me permitiu que eu passasse por essa situação, e eu aprendi o quanto ela foi boa para mim. Quando nós encaramos a cruz com essa perspectiva, nós passamos a amá-la. Nós passamos, inclusive, a curti-la, a entender que efetivamente é nela que nós nos tornamos maduros. Vejam, queridos, como é que a gente sabe que alguém é criança, que alguém é imaturo? Você olha para a cara da pessoa e você vê que ela não sofreu. O que é um adulto? Você olha para a cara de um adulto, você vê as marcas do cansaço, as marcas de um certo ceticismo nas pessoas, nas circunstâncias. Você nota nele os traços do sofrimento que de fato o faz ser adulto. Ou seja, esse negócio de fugir de cruz, de se esconder da cruz, de olhar para ela com medo, com desencorajamento, é simplesmente sinal de infantilidade. E é por isso que São Paulo diz aos Coríntios: vós, queria eu alimentar-vos com alimento sólido, mas não suportais. É por isso que vos dou ainda o leite, porque sois crianças. E muitas vezes as pessoas querem ser mimadas por Deus, querem ser levadas por Deus como se estivessem de férias, ou como se estivessem num grande parque de diversões, perdendo a oportunidade de agarrar a cruz, de se abraçar com ela, para poderem crescer, para poderem amadurecer. Muitas vezes a diferença entre um menino e um homem é justamente a cruz. É quando alguém recebe um desafio de verdade nas mãos. É quando alguém pega uma prova e a enfrenta, a encara nos olhos, a desafia. É aí que ele se torna verdadeiramente adulto. Alguém
provado e aprovado, porque passou por tudo isso com verdadeiro espírito de guerreiro, de soldado, de alguém que olha até com uma certa superioridade para os desafios. Ou seja, toda e qualquer cruz para nós sempre será apenas um estágio. Não seja covarde. Não seja alguém que encolhe os ombros, que se intimida, que enxerga os desafios com um espírito complexado. Não. Jesus conclui o evangelho de hoje dizendo: também vós agora sentis tristeza, mas eu hei de ver-vos novamente, e o vosso coração se alegrará, e ninguém vos poderá tirar a vossa alegria. Naquele dia não me perguntareis mais nada. Sabe essas perguntinhas que a gente se faz? Por que, Senhor? Por que comigo? Por que eu? Por que o outro tem aquilo tão bom e eu não? Por que aquele outro teve essa chance e eu não tive? Por que aquela outra pessoa é tratada de um jeito tão mais confortável do que eu? Por que, Senhor? Porque eu te sirvo e eu passo por dificuldades, eu passo por contradições. Por que, para te abraçar, para te servir, eu tenho que passar por tantas humilhações, por tantas perseguições? Por quê? Enquanto aquele que é ímpio, aquele que é incrédulo, aquele que não te acolheu, está numa posição boa, tranquila, serena. A comunidade de São João, que era efetivamente o destinatário imediato do evangelho, estava sofrendo, porque a partir do momento em que eles disseram que Jesus é a palavra, ou seja, ele é a nova Torá, nós não precisamos mais da sinagoga, porque nós temos Cristo. A partir daquele momento eles foram expulsos, foram perseguidos, foram humilhados, tiveram que passar pela contradição de ser rejeitados pela sua própria família, de perder os vínculos, as amizades que eles tinham, tiveram que ver a sua vida indo embora, para abraçarem esse ressuscitado que eles não estão vendo mais, que desapareceu, que subiu para o céu, na linguagem de São Lucas, como nós iremos ler no próximo domingo, na festa da Ascensão do Senhor. E Jesus lhes diz aqui através do apóstolo: vocês vão me ver de novo. Naquele dia vocês não vão perguntar mais nada, essas perguntinhas vão passar, elas vão acabar, porque vocês terão entendido o porquê de tudo isso. É como uma mãe que pega o bebê apenas nascido nos braços, ela se esquece das dores. Aquilo que ela passou parece que não foi nada, e foi. Mas aquela alegria compensa tudo. Os Atos dos Apóstolos contam o martírio de Santo Estevão. E dizem que quando Santo Estevão estava para morrer, ele olhou para o céu e ele viu no céu Deus sentado no seu trono e Jesus em pé. É muito interessante que Jesus estivesse em pé. Por quê? Porque nós dizemos no credo que ele está sentado à direita de Deus Pai. Essa é uma imagem que aparece no Testamento. Ele assentou-se ao lado direito, como o próprio Salmo 109 profeticamente prenuncia. Por que Santo Estevão viu Jesus de pé ao lado de Deus Pai? Por um motivo muito simples. Porque ele se levanta para acolher aquele que luta.
Ele se levanta para te receber. Ele vai ficar de pé para te receber no céu. Imagina o que será isso. Você tem entendido que tudo valeu a pena. Valeu a pena passar pelas dificuldades, valeu a pena passar pelas tribulações, valeu a pena passar por todos os sofrimentos, porque além de ter aprendido tanta coisa aqui, sobretudo que tudo isso é muito provisório, você terá obtido a recompensa eterna. E por isso São Paulo diz que se Cristo não ressuscitou, de todos os homens, nós somos os mais dignos de pena. Porque de fato, o cristão não está aqui nesse mundo para fazer o jogo, para estar de acordo com os esquemas. Ele nada contra a corrente, paga o preço por isso. Ele sabe que aqui terá de enfrentar sempre a dificuldade e a oposição, mas que seu salário está nisso que aqui no Evangelho Jesus chama de aquele dia. A nossa esperança está naquele dia. É naquele dia. Mas e se não tiver aquele dia? Alguém se pode perguntar. E se isso tudo for um mito? E se tudo acabar aqui? Meu querido irmão, minha querida irmã, não é assim. Essa vida tem sentido. Não é racional e razoável que o ímpio cause tanto sofrimento ao justo e que ambos caiam no mesmo buraco, no nada. O dia do Senhor virá. Essa é a nossa grande esperança. Que nós tenhamos o coração aceso por essa certeza e que obtenhamos de Deus cada vez mais a firmeza da fé. Essa mesma fé que fez Santa Rita passar por todas as tribulações da sua vida com ânimo sereno e forte. Que a fez se santificar com um marido ímpio, que a fez viver o luto pelos 2 filhos, também super problemáticos, que a fez padecer a rejeição, pela qual não a quiseram acolher no convento, que a fez viver naquele lugar identificada com Cristo, a tal ponto de carregar na sua fronte uma pequena chaga do Senhor, um pequeno espinho. Esse espinho na carne de Santa Rita, é um sinal de que o nosso pensamento tem que estar sempre voltado para a meditação de Cristo. Porque Ele passou por tudo isso. E Ele ressuscitou. Se nós vivermos de Cristo, como ela viveu da Eucaristia, se nós abraçarmos Cristo pela oração, vivendo numa total dependência dEle, queridos irmãos, tão certo quanto o sol levanta a cada manhã, nós poderemos nos alegrar no dia do Senhor. Que nada nem ninguém roube a nossa esperança, pois essa é a grande tentação do diabo, colocar no nosso coração a incredulidade, para que nós não entendamos que Deus é real e
que todas as suas promessas são verdadeiras.